De momento, ó Deus, eu me diminuo, Pai, para que o Senhor, se faça presente e venha ministrar, Senhor, em nossas vidas nessa noite. Que seja o Senhor, Pai, falando em nossos corações. O Senhor tenha liberdade, ó Deus, para se manifestar a Tua glória nessa noite, meu Pai. O Espírito Santo de Deus tenha liberdade para ministrar nossos corações, Deus. Assim, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade na presença de Deus. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Amém? E a palavra diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, Deus, Ele vem ministrando acerca dessa palavra, já tem algum tempo no meu coração. E a palavra que o Senhor tem ministrado em mim é vencendo o esfriamento espiritual. E esse versículo, Deus, ele ministrou muito no meu coração, porque devido à situação que nós estamos vivendo no momento, muitas coisas acontecendo, muitas perdas, de muitas coisas, não só de vidas, como pessoas perdendo, fechando a empresa, pessoas ficando desempregadas. Então, são muitas coisas e eu acredito que esteja atingindo muitas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo isso hoje em dia. Talvez as pessoas hoje em dia estejam vivendo isso por causa desse mundo espiritual que nós estamos vivendo no momento. Porque nós somos como uma bucha. E nós absorvemos as coisas. Nós absorvemos coisas boas, mas também nós absorvemos coisas ruins. E talvez isso que nós estamos absorvendo esteja afetando a nossa vida espiritual. E talvez muitas pessoas hoje estejam vivendo esse esfriamento. Eu acredito que Deus, Ele trouxe essa palavra aqui hoje, Ele ministrou isso no meu coração. Não foi por acaso, mas acredito que Deus quer despertar a tua igreja. Assim como Deus, Ele me despertou. Porque eu quero, antes de começar a palavra, dar um testemunho acerca do que aconteceu comigo. Já tem mais ou menos 9 anos que eu fui para Cristo, que eu conheci Jesus. E dentro desses 9 anos que eu venho servindo a Deus, isso nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez. Eu acredito que muitos aqui sabem ou ficou sabendo que há mais ou menos um pouco mais de um mês eu perdi uma pessoa muito querida, devido justamente a essa doença que está aí pelo mundo, esse Covid. E a gente perdeu essa pessoa, só que antes da gente perder ela, a gente passou por muitas coisas nesses dias. A minha família toda, eu, meu esposo, as minhas filhas, a minha mãe, ele, que era meu padrasto, também era o meu pai, era como se fosse um pai para mim. E a minha irmã, meu cunhado, toda a família contraiu essa doença. Só que, graças a Deus, todos nós estávamos fortes ali, né? Mas ele não, ele foi ficando cada vez mais fraco, foi ficando mais frágil. E a gente estava cuidando dele em casa, mas ele não estava respondendo os medicamentos. A gente levou ele para o hospital. E, infelizmente, a gente orou muito, né, para que concedesse um milagre. Mas Deus, a gente não conhece os planos de Deus. Deus, então, decidiu recolher ele. E aquilo abalou muito a mim, abalou muito toda a minha família. Todos nós ficamos muito abalados, porque ele não era só um padrasto para mim. Ele era o meu pai, ele era o meu porto seguro. Ele era o meu protetor, quem cuidava de mim, quem mais me mimava era ele. Sempre que eu precisava, eu podia contar com ele para tudo, com o amor dele, com a ajuda dele, tudo. Sempre ele estava disposto a me ajudar. Então, aquilo me afetou muito, muito, ver ele doente, daquele jeito, na cama, daquele jeito. Eu tive que fazer a oração da fé com ele, porque ninguém teve coragem de fazer, e aquilo para mim foi muito doloroso, fazer aquela oração da fé. Eu louvo e agradeço a Deus, porque com a oração da fé, hoje eu sei que Ele está no lugar bom. Hoje eu sei que Ele está na eternidade. Então, por mais que a gente tenha perdido Ele, mas hoje eu fico alegre, porque eu sei que Ele está num lugar muito melhor do que nós. Hoje Ele está lá junto com o Pai. Mas
isso tudo que aconteceu, e todas as coisas, todo mundo ficando doente, todo mundo ficando ruim, nessa mesma época que nós ficamos doentes, muitos irmãos da igreja também ficou com a mesma doença, o pastor também estava, a pastora também estava, muitas pessoas, então aquilo me abalou demais, me afetou muito psicologicamente. E depois, mais ou menos, de uns 15 dias que eu tinha perdido ele, eu comecei a sentir uma angústia muito grande dentro do meu peito, e uma tristeza muito profunda. E eu não conseguia, eu perdi até meu apetite, eu não tinha mais vontade de comer. Eu me sentia muito triste. Eu até falei, mãe, ora por mim, porque eu não estou bem. E eu comecei a pensar que aquilo poderia ser o começo de uma depressão. Mas aí eu entendi que não era uma depressão. Deus ele não ia permitir que eu ficasse com essa doença. Mas aquilo era a consequência de um erro meu. Eu estava errando. Porque, à medida de que as coisas foram acontecendo, eu fui me afastando de Deus. Não assim da igreja, das coisas assim, mas eu fui afastando da intimidade, a comunhão com Deus, porque eu não estava me sentindo bem. Então eu sempre fui uma mulher muito constante. Eu sempre busquei a Deus constantemente, sempre orei muito, sempre meditei muito na palavra. Minha Bíblia é bem marcada porque eu leio muito a Bíblia, sempre paguei um preço, mas eu não estava mais conseguindo ler a Bíblia constantemente. Eu não estava conseguindo ter uma vida de oração como eu tinha constantemente, e aquilo estava me abalando muito. E eu senti que eu perdi a presença do Espírito Santo. Mas eu perdi a presença do Espírito Santo não foi porque o Senhor me abandonou, mas foi porque eu me afastei dele. Foi porque eu não estava tendo mais intimidade com ele. Então, irmãos, eu sou a prova viva de que o esfriamento espiritual pode pegar qualquer pessoa, independente de quem ela é, de ocupação que ela tem na igreja. Isso pode afetar qualquer um de nós, porque isso aconteceu comigo. Só que aí, hoje não era nem para mim estar pregando aqui. Eu tinha desistido de pregar por um tempo. Não de desistir de pregar para sempre, mas eu queria parar por um tempo. E eu tinha até pedido para a pastora não me colocar na escala. Eu falei, não me coloca na escala, porque no momento agora eu não estou bem, não quero pregar. Pedi para ela não colocar. Mas, por incrível que pareça, o pastor acabou me colocando na escala. A gente teve uma conversa, um discipulado. E eu entendi que era uma ordem de Deus. Então, por obediência ao Senhor e por uma resposta de Deus é que eu estou aqui hoje ministrando essa palavra. Porque eu vivi esse esfriamento espiritual. Só que para poder sair disso daí, eu tive que tomar algumas decisões para poder vencer e estar aqui hoje no altar ministrando isso para vocês. Eu estou aqui porque o Senhor, de alguma forma, Ele me sacudiu. Ele me mostrou que eu não podia ficar nesse comodismo, que eu não podia continuar da mesma forma como eu estava, que eu tinha que levantar, olhar e despertar. Porque Ele queria me usar, Ele queria trazer essa palavra para vocês. Então, eu tomei uma decisão de não continuar naquele comodismo que eu estava, mas de voltar a ser aquela mulher constante que eu sempre fui. Então, eu voltei novamente a buscar ao Senhor, fui buscando em Deus, voltei a ter novas experiências com Deus, voltei a orar, adorar, tudo que eu fazia antes. Porque o Senhor, Ele me despertou e Ele queria trazer essa palavra hoje para vocês. E durante esses tempos que eu fui sendo ministrada pelo Senhor, o Espírito Santo ele foi falando comigo, porque eu queria parar, eu não tinha forças, eu me sentia desanimada, e ele falava esse versículo comigo, não tema, porque eu sou o teu Deus. Seja corajosa, não pare. Não pare com tudo que você sempre fez, não pare com o que você está fazendo. Então eu decidi não parar e continuar. E o Espírito Santo, ele ministrou uma pergunta dentro do meu coração, que eu faço para a igreja. Às vezes a gente pergunta, mas como que eu faço para mim saber que eu não sinto mais prazer em me relacionar com Deus? Como que eu faço para mim saber que eu não tenho mais esse prazer? Quando você não sente mais prazer nas coisas de Deus. Quando não tem mais prazer em orar. Você não sente mais vontade de orar. Você não sente mais vontade de dobrar o seu joelho ali no seu secreto e orar para Deus. Você não sente mais vontade de adorar. A leitura da Bíblia é um sacrifício. Não consegue mais pegar, mal consegue ler um capítulo, já está morrendo de sono, já está abrindo a boca. Isso são sinais de que você está perdendo o seu relacionamento com Deus. Deus ele não é mais prioridade na sua vida. Você começa a trocar as coisas de Deus pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Talvez você era uma pessoa que lia muito a Bíblia, talvez você era uma pessoa que jejuava muito, mas isso para você agora é um grande sacrifício. E aí você começa a trocar os seus desejos, as suas vontades pelas coisas de Deus. Isso é um sinal de que você não está tendo mais um relacionamento com Deus. Você começa a alimentar os seus desejos. E infelizmente,
Muitos e muitos irmãos estão vivendo isso agora. Muitos e muitos irmãos perdeu a essência do primeiro amor. Muitos e muitas igrejas, muitas pessoas perdeu aquele fogo que queimava quando você sentia, quando você veio para Cristo. Aquela presença que você sentia, aquele fogo que você sentia, você não sente mais. E está acontecendo com muitas e muitas pessoas em várias igrejas. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmãos, quando o cristão ele vive uma frieza espiritual, ele torna-se um crente cinzento, ele torna-se um crente apático, voltado para si mesmo. E o desejo na fé e a disciplina da oração se torna totalmente congelado na vida desse cristão. A palavra, então, você meditar na palavra e viver a palavra, isso é quase nulo na sua vida. Você não tem mais força para fazer isso. Quando você para de se relacionar com Deus, você para de ouvir a voz do Espírito Santo. Você não consegue, às vezes o Espírito Santo está falando com você e você nem para prestar atenção no que Ele está falando, no que Ele está te mostrando, no que Ele quer de você. Você simplesmente não ouve mais a voz dele, porque você não tem mais intimidade, porque você não se relaciona mais, e você perde a direção da sua vida com Deus. Você fica totalmente perdido. Mas quando que eu perco o prazer de servir a Deus? Primeiro, eu perco a vontade de me relacionar com Deus. Depois, eu perco o prazer de servir a Deus. Como que eu sei que eu perdi o prazer de servir a Deus? Quando eu não sinto mais vontade de fazer, quando eu não quero mais fazer as responsabilidades que eu tenho para com a igreja. Eu não sinto mais vontade de fazer, de participar de um ministério. Quando eu não quero mais participar da igreja frequentemente, às vezes eu vou somente no domingo, não quero nem na terça-feira, vou simplesmente empurrado, perco o desejo de estar na igreja frequentemente, perco o desejo de ter essa comunhão, de ouvir a palavra do Senhor. Quando eu não quero mais participar de nada de que venha de Deus. E quando isso acontece, é porque você precisa de uma renovação espiritual. E como que eu faço para vencer esse esfriamento espiritual? O que eu tenho que fazer para vencer isso? Abrem a Bíblia de vocês em Efésios 5:14. O Senhor, Ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te e entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, o Senhor nessa noite, Ele está te convidando para você se despertar e para você se levantar. Seja onde você estiver, seja o que está te impedindo de crescer espiritualmente, de viver o que Deus tem para você, seja o que estiver te impedindo. Eu não sei se foi as coisas que estão acontecendo no mundo, eu não sei se foi o desemprego, se foi uma perca, eu não sei o que está trazendo isso na sua vida, mas o Senhor está te convidando, levanta tu que dormes e desperta. Porque o Senhor, Ele quer que você volte ao primeiro amor, o Senhor, Ele quer que você volte a sentir aquela mesma presença que você sentia quando você veio para Cristo. O Senhor, Ele quer que você sente a presença dEle. Ele quer que você sente quando Ele te toca. Muitas vezes Ele está aí te tocando e você não está sentindo. E você precisa fazer algo para sair disso. E a primeira coisa que você precisa fazer para poder vencer esse esfriamento espiritual é tomar uma decisão. Você precisa decidir. Eu fiz isso, eu decidi. Você também precisa tomar uma decisão. Não é possível vencer um esfriamento espiritual sem você se decidir o que você quer. Você precisa decidir aonde você quer estar. Você precisa decidir aonde é que você quer ir. Qual é o caminho que você quer percorrer. Você precisa decidir se você quer continuar tendo comunhão com Deus ou não. Porque não é possível servir a Deus mais ou menos. Ou você serve a Deus verdadeiramente, ou você não serve. Se você não está mais sentindo a presença de Deus, se você não está tendo mais intimidade com Deus, automaticamente você não vai mais querer servir ao Senhor. Você não vai mais querer fazer a obra de Deus.
Você não vai mais querer participar de nenhum ministério. Você não vai mais querer vir para a igreja frequentemente. E você precisa decidir o que você quer, o que você vai fazer. Você vai continuar vivendo da mesma forma ou você decide, a partir de hoje, voltar a esse primeiro amor que Deus te chama? O Senhor, Ele falou para mim, não pare. Não pare. E o Senhor hoje fala a mesma coisa para você, não pare. Não pare, continue, não fique parado. Deus, Ele não quer que você cresça e fique aqui, Ele quer que você vá para cá. Eu decidi não parar. Eu decidi não parar de adorar. Eu decidi não parar de buscar. Eu decidi não parar de servir. Eu decidi não parar de evangelizar. E eu decidi não parar de ouvir a voz dele e obedecer. É por isso que eu estou aqui hoje ministrando essa palavra. Eu estou aqui hoje por obediência, por uma resposta. Porque o Senhor me sacudiu e disse, vai. A palavra do Senhor diz, eis que bato a porta. E se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O Senhor, todos os dias, Ele bate na porta do seu coração. O Senhor, Ele jamais Ele te deixou. Muitas das vezes, a gente fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor me abandonou? Não. Deus, Ele não te abandona, é você que se afasta dEle. E todos os dias Ele está batendo na porta do seu coração, querendo entrar, mas o Senhor, Ele é educado. Ele jamais vai entrar no seu coração se você não abrir e deixar. Que hoje você permita que o Senhor entre aí dentro. Que hoje você permita voltar a ter comunhão com Deus como você tinha antes. Que hoje você permita deixar o Espírito Santo falar no seu coração quais são os planos que Ele tem para você, quais são os propósitos que Ele tem na sua vida, porque você não nasceu por acaso, você não está aqui nessa noite por acaso. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor queria te falar algo especial. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem algo melhor para você, Ele quer que você cresça. Para você receber o melhor de Deus, você precisa crescer. Para você receber o melhor de Deus, você precisa sair de onde você está. Ele não quer que você fique parado para trás, olhando para trás, ou parado, Ele quer que você tenha foco, Ele quer que você vá para frente. Saia do comodismo onde você está. Eu não sei o que está te impedindo de crescer, mas o Senhor, Ele quer que você volte ao primeiro amor. O segundo ponto que você precisa para crescer, para você receber e sair desse esfriamento espiritual, é ter ação. Não basta apenas você decidir e continuar parado. Eu decido, eu vou mudar, mas ficar parado, não. Você precisa agir, você precisa ter novas atitudes. Você precisa orar para ter uma vida de oração. A própria palavra diz, oração é orar com ação. Mas como que eu faço para me conseguir orar? Orando. Comece a orar para você ter uma vida de oração. Você precisa ler a Bíblia para você aprender a ter o hábito de meditar na palavra de Deus. Você não vai conseguir meditar na palavra de Deus se você não ler a Bíblia. Então, para você continuar, você precisa ter a leitura de Bíblia constantemente. Porque se você lê hoje e daqui 3, 4 dias você não lê mais, você começa a esfriar e começa a perder a essência e você vai parar, não vai ler mais. Então, você tem que todo dia, começa a ler um pouco, começa a ler num capítulo, daqui a pouco você está lendo 3, 4. Você precisa jejuar e tirar aquilo que é a tua vontade, para que a vontade de Deus possa permanecer em você. Faça sacrifício. Começa a tirar, pede para Deus mostrar para você o que para você é sacrifício, o que para você é difícil. Pede para Deus mostrar e faça, entrega para o Senhor, faça um jejum, para que a vontade dEle possa ser prioridade na sua vida. Você precisa lutar contra as suas vontades, para que a vontade de Deus permaneça em você. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Ele não quer que você seja um crente inconstante. Ele quer que você busque Ele sempre. Não de vez em quando, sim, de vez em quando não. Ele quer que você busque Ele constantemente. Abrem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque é morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra forte. Essa é uma carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que fazia a obra de Deus, mas porém permanecia uma igreja morna. Não era nem quente nem fria. E o Senhor diz que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque o Senhor, Ele não quer que você seja uma pessoa morna. Uma pessoa que de vez em quando está ali, busca, de vez em quando está constante, aí volta a ser inconstante novamente. Uma pessoa que se esfriou, uma pessoa que perdeu a essência, uma pessoa que perdeu o primeiro amor. Se você permanecer assim, o Senhor, Ele vai te desagradar de você. E Ele vai sentir ânsias das suas obras. O Senhor, Ele não quer que você seja assim. O Senhor, Ele quer que você sente o fogo dEle queimando aí dentro de você. O Senhor, Ele quer que você tenha novas experiências com Ele. O Senhor, Ele quer que você viva o melhor que Ele tem para você. Você precisa também, o terceiro ponto que você precisa fazer é colocar as suas ações em prática. Você decide, você tem novas atitudes, mas você precisa colocar as suas ações em prática. Você precisa praticar a boa obra, ajudar o teu próximo, adorar a Deus, louvar a esse Deus com toda a força que há no seu coração. O Senhor, Ele quer que você lembre dos bons momentos que você viveu e das experiências que você teve com Ele. De como você já foi usado. Será que você consegue lembrar como você já foi usado por Deus? Será que você consegue lembrar quando Jesus te tocou a primeira vez? Será que você consegue lembrar de tudo que o Senhor fez por você, de quando Ele te curou? De quando Ele te resgatou? Será que você consegue lembrar de quando o Senhor, Ele te libertou? Porque eu tenho certeza que hoje, se você parar e olhar para trás, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa de quando você chegou aqui. Começa a lembrar como você era antes, lá atrás, e como você está agora. Começa a lembrar de tudo que o Senhor Deus fez na sua vida. O Senhor, Ele quer te mostrar que jamais, jamais Ele te esqueceu. Ele está contigo todos os momentos, te chamando, olhando para você, olhando, sondando o teu coração e simplesmente dizendo: eis que eu procuro um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Aonde está esse meu adorador? Que nessa noite que você decida que esse adorador seja você. Que nessa noite você decida: não, eu não vou continuar do mesmo jeito que eu estou. Eu quero sentir de novo esse primeiro amor. Eu quero sentir o teu toque, Jesus. Eu quero sentir o teu fogo ardendo aqui no meu coração. Eu quero sentir a tua presença. Lembra quando o Senhor te batizou pela primeira vez? Lembra da primeira vez que você falou em línguas? Talvez você não tenha falado, mas você viveu outras experiências com Ele. Deus, Ele te usou e talvez você tenha esquecido da forma como Ele tenha te usado, mas hoje Ele está tentando te lembrar as experiências que viveu com você. Eu quero falar para você 5 dicas que você precisa para sentir de novo o fogo arder no seu coração. Se você começar a fazer essas 5 dicas que eu vou te falar, você vai recuperar de novo o teu primeiro amor. Você vai voltar a ser aquele crente fervoroso, aquele crente que sente queimar, que sente a essência de novo em Cristo em você. A primeira dica que você precisa para que o Espírito Santo te toque novamente é: busque lenha logo pela manhã. Assim que você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus. Ore a Deus, entregue o seu dia para Ele. Consagre o seu dia a Deus. Fala: Senhor Jesus, o que eu for fazer no meu dia, que o Senhor esteja comigo. Que o que eu for fazer no meu dia, que seja a sua vontade, não a minha. Ensina-me como eu tenho que andar. Mostra-me, Senhor Jesus, porque eu quero andar como o Senhor andou e quero viver como o Senhor viveu. Entregue o seu dia para Jesus, logo assim que você acordar. Abriu os seus olhos, dobra o seu joelho no cantinho da sua cama e ora a Deus. Entregue o seu dia. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente a partir do momento que você começar a fazer isso. A segunda dica que você precisa é ler a Bíblia e colocar em prática. Porque muitas das vezes a gente começa a ler a palavra de Deus, mas a gente não vive ela. E o Senhor não quer que a palavra seja em vão para você. Ele quer que você medite na palavra, mas que você comece a colocar ela em prática na sua vida.
lê a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo. Quando você for ler, não chega lendo. Ora primeiro e fala, Senhor, fala comigo. Me dê sabedoria, discernimento para poder entender o que o Espírito Santo de Deus está me revelando. Eu nunca pego a Bíblia e começo a ler sem antes orar. Eu peço para que o Senhor fale comigo, para que Ele me dê sabedoria para entender quais são os planos que Ele tem para mim, o que Ele está me revelando naquele momento. Faça isso quando você for orar, que eu tenho certeza que se até hoje você não conseguiu entender bem a Bíblia, a partir de agora você vai começar a compreender. A terceira dica que Deus deu foi: tenha bons companheiros espirituais. Seja amigo de pessoas que vai te ajudar a amadurecer espiritualmente. Seja amigo de pessoas que vai orar por você e vai orar com você. Seja amigo de pessoas que você pode confiar, que você pode desabafar e que vai te dar bom conselho e jamais vai te levar para o mau caminho. Procure pessoas assim, pessoas cheias de Deus, para ser o seu verdadeiro amigo. Pessoas com quem você pode contar em todas as horas, seja no momentos difíceis, seja no momento feliz ou no momento triste. Quarta dica: tenha um viver coletivo. Estamos num corpo, não somos um membro isolado. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Nós somos um corpo e se nós tirarmos um braço vai fazer falta. Então nós precisamos ter comunhão entre os irmãos. A comunhão, ela faz uma diferença essencial em nossas vidas. Eu me reuni junto com a pastora e com algumas irmãs aqui da igreja, tomando os devidos cuidados por causa da doença que está tendo agora. A gente tomou os devidos cuidados, mas a gente se reuniu e foi tão gostoso. Nós choramos juntos, nós rimos juntas e nós tivemos uma experiência tão boa. Eu saí dali totalmente renovada. Foi assim, algo tão gostoso. Assim, até cura você recebe quando você está entre os irmãos conversando ali e distraindo, você chora, você conta algo que tem na sua vida, você ri junto com as pessoas. Isso é muito bom. Tem essa experiência. Tomando os devidos cuidados, se reúne com os irmãos, se reúne com pessoas que vai fazer você feliz, que vai fazer você se sentir bem. A última e quinta dica: confissão de pecados. Tenha o hábito de confessar o seu pecado. Peça perdão para o Senhor daquilo que você fez contra Ele. Pede para que o Espírito Santo sonda o teu coração e mostra. Talvez tenha algo aí dentro de você que está oculto, que você não consegue identificar, mas se você pedir para o Espírito Santo te mostrar, Senhor, o que está em mim que não está te agradando? Mostra-me, Senhor, para que eu possa me arrepender, que o Senhor possa me perdoar. Confesse ao Senhor os seus pecados, se arrependa, peça perdão. Se você tiver ofendido algum irmão, procure esse irmão e peça perdão para esse irmão, se reconcilie. E se necessário, se for possível, se necessário, procure alguém da sua confiança e confesse seus pecados, porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então essas são as 5 dicas que Deus Ele deu para que a gente possa fazer e começar a vencer isso. Nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas se encontram nessa situação. A palavra do Senhor diz que muitos e muitos e muitos, amor de muitos se esfriariam. E nós estamos vendo um tempo onde nós conseguimos identificar que muitas pessoas se esfriaram. E se o Senhor trouxe essa palavra, é porque Ele quer despertar a tua igreja. Se Ele está nos corrigindo, é porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Essa correção é por amor a você. É para te despertar para algo melhor. Às vezes parece muito difícil. Às vezes parece que não é fácil. Às vezes a gente para pensar e compara nossas vidas com a vida das pessoas que estão lá fora. Às vezes nós falamos assim, Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas parece que nada acontece. Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas parece que nada muda, está tudo tão difícil. Parece que quem não te serve prospera mais. Parece que eu tenho mais aflição, parece que eu sofro mais do que quem não te serve. E talvez você sofra mais mesmo. Mas Jesus, Ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e que você também iria vencer juntamente a Ele. E se você sofre mais do que as pessoas que estão lá fora, é porque você serve um Deus que eles não servem. Talvez, se você sofre, mas você tem a força que eles não têm, porque você serve o Jesus que eles não servem. E através de Jesus tem a força que eles não são capazes de ter. Você consegue se levantar como eles não conseguem, justamente porque você serve esse Deus.
O que você tem que entender é que muitas das vezes você sofre, você é injustiçado, você é perseguido, porque o diabo sabe que Deus tem um plano de salvação para a sua vida, porque o diabo sabe que Deus tem uma recompensa muito grande para você que não está aqui. A tua recompensa não está aqui. A tua recompensa está no reino. O que Deus tem para você lá no reino é muito melhor do que tudo que existe nessa terra. O que Deus tem para você é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata, é melhor do que todo o dinheiro e todos os prazeres que existem nessa terra. Deus, ele tem algo muito melhor para você, é por isso que o diabo, ele faz de tudo. Ele tem um plano diabólico para destruir a sua vida espiritual, para te fazer parar, para te fazer não prosseguir. E às vezes você fala, mas eu estou sofrendo tanto, mas sofra, porque a recompensa vai valer a pena. Quando você estiver na eternidade, você vai ter algo muito melhor do que você viveu aqui nessa terra. Não perca, não pare. Jesus, ele não quer que você desanime, ele quer que você tenha força e que você permaneça. Amados, eu não sei como que você está hoje. Talvez você esteja bem espiritualmente, mas talvez não. Talvez você tenha parado no meio do caminho. Talvez você tenha se perdido. E ele quer que você volte ao primeiro amor. Ele quer que você levanta. Ele quer que você se desperta. Ele quer te usar. Começa a lembrar de todas as vezes que ele te usou. Talvez ele tenha te usado para curar alguém. Talvez ele tenha te usado para ganhar uma alma. E talvez essa alma que você ganhou esteja aqui nessa noite. Talvez o Senhor tenha te usado para fazer uma simples oração por alguém, e essa pessoa recebeu uma bênção muito grande através da sua oração. Talvez Deus tenha te usado em uma pregação. Talvez o Senhor tenha te usado num teatro que você fez, numa dança que você dançou. E talvez Deus ele tenha te usado simplesmente em um abraço que você deu em alguém, e essa pessoa recebeu a cura. Começa a lembrar de todos os momentos que o Senhor te usou. Porque o Senhor, ele te convida para se arrepender e para sair da situação que você está vivendo. Ele não quer você um crente morno, ele não quer você um crente frio. Ele quer que você seja cristão, um cristão fervoroso, um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que aonde você passa, você conquista. Um cristão que é luz, um cristão que é canal de bênção na vida das pessoas, um cristão que conquista e que não desiste, que não pare. O Senhor, ele está te despertando. O Senhor, ele fez isso muito, ele ministrou muito isso na minha vida. E é por isso que eu tomei essas decisões. Eu decidi, eu coloquei em ação, eu pratiquei e hoje eu estou aqui. E o Senhor pede a mesma coisa para você, fazer a mesma coisa, decidir, agir e colocar em prática. Eu convido os irmãos para ficar de pé. O irmão João, ele vai estar colocando um louvor para a gente agora. Se você não souber cantar esse louvor, medite nele. Mas se você souber, faça dele a sua oração. Porque nessa noite o Senhor está te convidando. Ele quer que você se arrependa de tudo aquilo que tem afastado você dele. Ele quer que você se arrependa do comodismo, que você volte ao primeiro amor, que você volte a sentir a presença dele, que você sente de novo esse fogo ardendo no seu coração, que você sente o toque, que você tenha o coração aquebrantado, que você se humilhe a ele, que você ore, que você seja dependente dele. Ele não quer que você seja uma pessoa que luta com as suas próprias forças. Ele quer que você seja dependente dele, porque bem-aventurado é. Bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor com todo amor, aquele que é dependente de Deus. Se você é dependente de Deus, você é feliz. Porque você entende que você precisa dele. Porque você entende que você não é nada sem ele. Porque você entende que tudo que você vai fazer, você precisa dele. Porque você entende que tudo que você é e tudo que você se tornou é por causa dele. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele quer que simplesmente